vamos aguardar 2 minutos para o pessoal entrar para a gente começar. Boa noite. Nós vamos esperar 2 minutinhos, o pessoal entrando, a gente começa. Falar do nosso planeta essa noite. Bom, já deu os 2 minutinhos, a gente vai iniciar. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu sou Maria Valéria, trabalho com bioenergia e hoje eu quero falar para vocês sobre a energia do planeta. Como ela nos afeta, porque a energia do planeta nos afeta diretamente e a gente vai entender por quê. Eu trabalho há mais de 15 anos desenvolvendo uma terapia que eu dei o nome de RECAP, que vem de recaptare em latim, que é resgate. E essa terapia me resgatou e é isso que eu quero levar para as pessoas com ela. Eu queria hoje fazer um convite a vocês de olhar para o nosso planeta. Eu queria que vocês respirassem profundamente, percebessem que o planeta respira junto com a gente. A gente respira junto com o planeta. O nosso batimento cardíaco bate no mesmo ritmo do planeta. E tudo que acontece no planeta nos afeta. E também, quando a gente se cura, a gente cura o planeta. Tudo que a gente faz, a gente está mudando algo no nosso planeta, né? Então, quando falam que o bater de asas de uma borboleta num polo altera o que está acontecendo no outro. E é verdade, porque qualquer movimento, qualquer emoção, qualquer coisa que a gente faça, a gente está alterando toda essa malha energética que nos compõe, né? Que nos abraça, que está reverberando em todo o nosso planeta, no inconsciente coletivo, e o planeta vai vivenciando tudo isso. Bom, eu antes de falar sobre como está a energia do planeta, eu queria explicar para vocês como eu chego, né? Como eu chego a essas medições. Eu fui desenvolvendo minha terapia a partir da observação do pêndulo, né? De como o pêndulo age em cima de alguma coisa, de um objeto, de uma coisa. O pêndulo abre em diâmetros diferentes para coisas diferentes. Ele gira em sentido horário, ele gira em sentido anti-horário. Então, o sentido do pêndulo tem uma razão. O diâmetro que ele abre nos fala em qual chakra ele está, né? Ele está vibrando. Então, tudo isso eu fui anotando e em cima disso eu fui desenvolvendo tudo o que eu sei, né? Então eu posso medir qualquer coisa. Quando eu tenho alguma dúvida eu vou, meço, vejo energia, eu sei as emoções que tem aquela frequência, então a gente consegue entender o que está acontecendo.
Quando eu estou tratando das pessoas e muita gente começa a ter o mesmo problema, eu vou olhar o planeta. Porque normalmente é isso que acontece. O planeta altera e a gente começa a alterar junto com ele. E dia 17 de outubro, eu tive essa percepção de que eu tinha que olhar o planeta porque alguma coisa estava estranha. Eu fui ver o que estava acontecendo e o planeta estava numa frequência de abandono, desde o dia 13 do 10. Eu olhei tudo, fui pesquisar o que tinha acontecido nesse dia, e o que tinha acontecido assim, de grande no planeta, foi o acordo que o Trump tinha assinado lá no Oriente Médio, em Israel e tal. O que me parece estranho, né? O planeta entrar numa frequência de abandono num dia em que assinam um acordo de paz. Então alguma coisa não está certa aí. E a gente precisa olhar. Mas por que eu quis fazer essa live? Porque as pessoas começam a ter problemas de saúde, a ter problemas emocionais e não sabem por quê. Se o planeta entrou numa memória de abandono, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente resgate todas as nossas emoções de abandono. Então, todos os abandonos que você sofreu e que estão aí, marcados nas suas células, eles vêm à tona. E aí você começa a entrar em processos difíceis sem entender. Aí as pessoas ficam, nossa, eu estava tão bem, fiquei ruim do dia para a noite, não sei o que aconteceu. Mas é isso. É porque o planeta, ele comanda, né? Então, ele está vibrando nisso. E a gente... É a mesma coisa quando tem uma pessoa doente em casa, né? Todo mundo fica mal com aquela energia, fica vibrando naquela energia, é a mesma coisa. A gente está dentro de um planeta e quando ele não está bem, nós também não estamos. Então a gente precisa entender isso, porque o planeta altera, a gente altera junto com ele. O planeta se regenera, a gente se regenera. A gente se cura, o planeta se cura. Então é muito importante a gente entender essa ligação, né, que nós temos com o nosso planeta e como a gente pode melhorar isso. E aí, o que acontece? Quando eu ia vendo as frequências, os diâmetros e tudo isso, até que eu resolvi fazer o Ayurveda. Né? O Ayurveda ampliou muito os horizontes do que eu medi. Eu comecei a entender tudo pelos elementos, né? Porque o Ayurveda vê tudo pelos elementos. Então eu uso a racionalidade do Ayurveda. Eu vejo pelos elementos. Como é que está o equilíbrio de terra, água, fogo, ar e éter. Cada pessoa tem uma composição desses elementos. É isso que nos difere um dos outros, né? Um tem mais água, o outro tem mais fogo, o outro tem mais terra. Assim, isso interfere diretamente nas nossas emoções, como nós vemos o mundo, e interfere em tudo, no nosso físico. Tudo é alterado, né, por essas medidas que a gente tem em cada elemento. Terra, água, fogo, ar e éter. Graças a Deus, né? Cada um tem uma quantidade de cada coisa e nós somos diferentes, a gente vê o mundo diferente, a gente sente o mundo diferente. Então, a gente nunca pode dizer, eu não faria isso que essa pessoa fez. Lógico, você não faria como ela fez, porque cada ser humano é um ser humano. Nunca dois seres humanos vão agir da mesma forma, porque eles não têm a mesma formação, né, desses elementos. Então, eles não têm a mesma influência, eles não têm a mesma experiência que a gente já traz de muito tempo. Então, duas pessoas nunca vão pensar a mesma coisa, nunca vão agir do mesmo jeito. E saber disso já é 50% para a gente viver mais feliz, né? E como é que a gente entende os elementos? Então, a gente vai pensar. Terra, a terra é densa, né? A terra é firme. O que a terra traz para a gente? A terra traz estrutura, segurança. Então, uma pessoa que não tem terra, ela tem ansiedade, porque ela não sente os pés no chão. Quando a gente fala, eu estou sem chão,
é porque você está sem terra. E aí o que acontece com uma pessoa que está com terra baixa? Ela começa a ter problema de dente, de coluna vertebral, de ossos, de sangue, né? Então essa pessoa, ela vai ter tudo isso. Se ela não melhorar, se ela não se tratar, ela começa a ter deficiência em todos esses órgãos, porque é a terra que comanda esses órgãos. Aí, água. O que é a água? A água é fluidez, a água são os relacionamentos. Então, para que eu tenha bons relacionamentos, eu tenho que ter a água em equilíbrio no meu corpo, né? E são as emoções. Então, um excesso de água é porque eu estou muito emocional, né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, chore, porque é uma forma de o corpo colocar essa água para fora. Emoção é água. Quando a gente tem uma emoção muito intensa, nosso corpo enche de água. Se a gente não chora, aquela água fica represada ali, e é uma água ruim, né? É má água, é uma água ruim. Então ela vai acabar te adoecendo, dando excesso de líquido no seu corpo. Então a gente tem que liberar a água de alguma forma. Tem gente que fala, eu não choro. A pessoa não chora, mas o corpo vai ter que achar uma alternativa. E aí ela começa a ter escape, ela começa a ter incontinência urinária, simplesmente porque ela não chora, né? Então, isso é importante a gente entender. Falta de água, ela começa a atrapalhar todos os órgãos de água, então você começa a ter problema de fígado, né? O fígado tem uma coisa de raiva de si mesmo, você começa a ter problema de vesícula, problema em todo o sistema reprodutor, os intestinos, os rins, bexiga, né? A água é muita coisa, cabelo, pele, tudo isso vai ser alterado se você tiver uma queda de água no seu corpo. O fogo é ação, né? Decisão, o fogo é o líder. Então, se você está com fogo baixo, você está deprimido, você está invisível, né? O fogo que te faz visível. E visão também é fogo. Então você tem uma visão maior do mundo quando você tem fogo funcionando no seu corpo. Quando a gente está com fogo baixo, a gente está deprimido, a gente não resolve nada, a gente não tem força de vontade, você quer ficar deitado o dia inteiro. É porque fogo está baixo. O ar é o mental, né? A criatividade está em ar. As artes, a cura, o amor incondicional, né? A área cardíaco, então o amor incondicional, a bondade, a complacência, a liberdade, a amizade, tudo isso é ar. Então, se está faltando ar, é uma tristeza, um desencanto, e aí vai pegar teu coração, pulmão, circulação. Por que a circulação? Porque é o ar que faz com que o sangue circule. Se eu não tenho ar, eu não tenho circulação de sangue. A digestão, né? Quem faz a digestão é fogo, fogo é que digere. Mas se não tiver ar, ela não faz o movimento e não acontece a digestão. Então o fogo baixo causa isso, né? O ar baixo causa também a má digestão. Aí você tem éter. Se o éter estiver alto, você tem todo o problema de problemas alérgicos, né? Quando você tem uma alergia muito forte, o teu fígado enche de éter, a tua pele enche de éter, você começa a ter problema alérgico na pele. E você está mais conectado, teu corpo está mais sensível. É por isso que você começa a ficar à mercê de tantas coisas, o teu corpo começa a não aceitar o que é muito denso, e aí vem todos os processos alérgicos e tudo isso. Bom, no cérebro, no frontal, o que eu meço é a inteligência ali, né? Porque é a inteligência que comanda o cérebro. Então, se você está sem inteligência, você também está confuso, demente, não consegue ter discernimento, não entende o que está acontecendo, não tem intuição. E aí, espaço, que é do coronário, que todo mundo, né, na maioria dos lugares você vai ver que éter e espaço é a mesma coisa.
Talvez seja a mesma coisa, mas aqui tem níveis diferentes. Éter aqui no laríngeo, espaço lá no coronário. E o que falta de espaço faz? Quando o espaço está baixo, o que acontece? Obsessão espiritual acontece aí, quando eu tenho uma falta de conexão com o princípio, né? Então, desconexão total de quem você é, né? Falta de propósito, tem problemas com fé, com tudo. Então, todos esses elementos eles têm que estar equilibrados em nós, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha uma vida harmônica, para que a vida ande, né? Porque cada elemento está associado a um chakra. Então, se aquele elemento baixar em você, é sinal que aquele chakra não está funcionando e isso está causando vários problemas. E aí, o que eu vi no planeta? O planeta estava em frequência de abandono, ele estava com pouquíssima terra, hoje ele está com muita água. Então, emocionalmente, a gente está muito sensível emocionalmente. Com pouca terra, isso traz ansiedade, como eu falei. Isso traz falta de estrutura, falta de direção, medo. O medo, né? Muito medo. Quando a gente não tem terra, a gente tem medo. A terra é que traz o ancoramento, a coragem. Eu estou aqui agora, estou presente, né? Que traz um estado de presença é terra. O planeta está com muita água, e aí a sensibilidade à flor da pele, qualquer coisa sai confusão, né? Porque as pessoas estão sensíveis demais. Começa a dar quem tem, lógico que nós estamos há poucos dias assim, então muitas pessoas ainda não percebendo, especialmente porque a maioria das pessoas não se observa a ponto de perceber essas mudanças sutis, né? Mas quem tem problema de circulação, por exemplo, já está sentindo esse excesso de água, começa a dar inchaço no corpo, começa a reter líquido, né? Aí o fogo do planeta está baixíssimo. Então o que isso traz para a gente? Uma falta de vontade, falta né, de decisão, de poder de decisão, não quer se movimentar, e aí começa todos os problemas inflamatórios, começa a má digestão. Então tudo isso pode acontecer com o planeta com fogo muito baixo. O planeta está com ar muito baixo, né? Isso começa a alterar coração, pulmão, circulação. Bom, o planeta está com tudo baixo e com o éter muito alto. E isso, o éter muito alto, ele começa a causar muitos problemas alérgicos, muita alergia. Ele prejudica o rim e nós já estamos no ano 9, que é a área do rim, né? Porém, é um ano, ele está na área do rim, mas ele é uma frequência que prejudica o rim. É um ano em que as pessoas têm mais probabilidade de ter problema urinário, problema de bexiga, de rim. Então isso já é a energia do ano que a gente está, né? Que é uma energia que nos influencia muito. E agora tem mais essa energia que entrou no planeta, que também pode fazer todas essas alterações. E aí tudo bem, a gente precisa fazer algumas coisas para poder passar por isso. Bem, só que eu fui olhar até quando vai essa energia. E essa energia vai até dia 18 de janeiro de 2026. Então são muitos meses assim, né? Com tudo caindo, tudo entrando em queda, né? Nada melhora nesse período até janeiro. Só a água que está em excesso e que vai ficar baixa. E aí eu entendo que é pior ainda, porque ela começa a causar vários problemas em todas as áreas, né? Útero, ovário, tudo isso. Bom, é lógico que essa frequência de 18 de janeiro não é uma coisa fixa, né?
é uma probabilidade. Da forma que nós estamos hoje é o que vai acontecer lá na frente. Porque o futuro está pronto, né? Mas nós ainda podemos mudar isso. A gente pode, conscientemente, mudar a nossa forma de olhar para as coisas, mudar a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso corpo, com o nosso planeta e fazer com que seja menos penoso esse período até janeiro do ano que vem. Só que de 18 de janeiro, né, ao contrário do que seria o ideal, ele sai dessa frequência de abandono, mas entra numa frequência pior, de indefinição, né, de bagunça, de sujeira. E é uma frequência densa, muito mais densa do que nós estamos hoje. Então a gente precisa, por quê? Esses movimentos, quando a gente faz coisas no coletivo, né, ele mexe muito com a energia toda. Então essa coisa de que uma andorinha não faz verão, mas você é uma andorinha, a outra andorinha também faz, a outra também faz, e todo mundo tendo essa consciência, o planeta vai melhorando e a gente vai suportando tudo isso. Bom, o que a gente precisa fazer para passar melhor por esse período? O que a gente precisa fazer para aumentar a Terra? Aumentar a Terra eu posso imaginar que eu estou abraçando uma árvore. Todo dia eu abraço uma árvore. Se você tiver uma árvore perto de você, melhor ainda, abrace, né? Você pode andar descalço, ir para a praia, andar descalço na areia, sentir, né? Comer com consciência, sentir os alimentos dentro da sua boca, sentir, se conectar ao elemento terra com consciência. A gente pode resolver água imaginando que está tomando um banho de cachoeira, né? Trazendo água para o teu corpo, bebendo bastante água, colocando uma fonte perto de você para que ela fique trazendo elemento para você. Isso já é bom para a água. O fogo, você pode acender uma vela, meditar na vela, olhar para aquela vela e ficar uns 10 minutos ali olhando para a vela, aumentando o fogo no teu corpo, para que ele não se ressinta com essa falta de fogo do planeta. Bom, se você falar, mas eu não estou sentindo nada, então tudo bem. Quando você sentir, você já sabe, né? Porque o conhecimento, ele é sempre valioso, né? Se você sabe o que está acontecendo, é mais fácil de você prestar atenção naquilo que é importante. Então, o fogo, o ar, como você faz para aumentar ar, né? Você acende um incenso e você respira. Respira, imaginando que você está respirando junto com o planeta e soltando tudo que não serve mais. Você vai fazendo isso, vai respirando, vai se conectando ao planeta. O éter, né? O éter está alto. Quando eu preciso reduzir éter, eu preciso aumentar a Terra. Então a gente não vai trabalhar éter esses meses todos aí até janeiro. A gente vai reforçar o nosso trabalho com a terra, né? Mexer com terra, tudo que for com terra é bom para esse momento. Eu acho que o mais importante é a gente trabalhar a terra, porque éter está muito alto. As pessoas são alérgicas, é terrível, né? É pior. Então, eu queria falar disso com vocês, porque, deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa aqui. Porque eu achei importante, a gente passa por essas coisas e sem saber que isso está acontecendo, é muito ruim, né? Porque a gente vai ficando ruim, vai ficando doente, não sabe por quê. Eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, antes de a gente fazer um breve relaxamento aí pra gente se conectar.
Ninguém tem pergunta, gente? Isso. Tá se sentindo inchada. Isso. Provavelmente é por isso. E vai piorar, tá? Vai piorar até um certo ponto, depois começa a melhorar isso. Mas tomar sol é sempre maravilhoso, né? Tomem sol, vão pra praia, fiquem debaixo do sol, pisa na areia, tem esse contato com a terra, consciente, né? Quando você estiver andando, lembra que você tem que se conectar à terra. Faça isso com consciência. A live vai ficar salva. Eu vou salvar, né? Para vocês poderem assistir depois e talvez no momento que isso fique claro para vocês, né? Que, não, agora eu tô sentindo isso aqui. Vocês vão lembrar que eu falei disso na live. Isso. É isso, né, Camila? Precisa estar atento. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo com a gente, né? Quem presta atenção não fica doente, porque o corpo sempre avisa. O corpo avisa muito antes. A gente não percebe porque não presta atenção, porque não vê, né? Não entende o que está acontecendo. Igual, na pandemia eu falei, nossa, os dentistas vão ficar ricos. Por quê? Foi tanta instabilidade, tanto medo, tanta, né, coisa que a gente não sabia o que ia acontecer. E o que faz isso? Isso mexe com os dentes, isso mexe com os ossos. Então eu falei, ortopedista e dentista vai ficar rico. E aí, depois perguntando sobre isso, é batata, né? Os consultórios encheram, porque lógico, as emoções afetam diretamente o nosso físico e afetam diretamente o nosso planeta. Então, gente, a gente precisa olhar para o planeta, porque se a gente não fizer isso, não sei para onde nós vamos, né? A energia do planeta está aumentando a cada dia. As semanas dos portais de 999 aí passaram, aumentou exponencialmente, assim, aumentou um absurdo a energia do planeta. As pessoas falam, a energia do planeta está aumentando, o planeta desse jeito? Sim, né? Porque quando a energia está densa, você não enxerga. Quando você está no escuro, você não enxerga a sujeira. Quando você está no claro, a sujeira fica muito evidente, né? Então, como a gente está ficando mais sutil, nossos corpos estão ficando mais sutis, vocês podem observar também que os remédios não estão mais fazendo efeito como faziam. Eu tenho visto gente tomar um antibiótico, não faz efeito, toma outro e as coisas não... Mas por quê? Porque os nossos corpos estão ficando muito sutis. Porque o planeta está ficando muito sutil. Então os remédios são mais densos, eles não estão funcionando como funcionavam. As minhas tinturas são à base de plantas. Eu tenho hoje que diluir. Eu não posso dar mais a tintura mãe, né, para as pessoas. Eu tenho que diluir. Quanto menos matéria, mais energia. Quanto mais a gente dilui algo, mais a energia fica mais elevada. Como os nossos corpos estão ficando sutis, a gente precisa dessas coisas que têm energias mais elevadas, né? Como é a homeopatia, que é muito diluída, e conforme você vai diluindo, cada vez que você vai tirando matéria, você vai ganhando energia. É a mesma coisa as minhas tinturas. Hoje eu chego a fazer uma homeopatia com as minhas tinturas, né? Diluir 12 vezes. E não sobra mais nada de matéria, né? Você só tem energia ali e funciona cada vez mais. Eu trato hoje com número. Eu coloco número no órgão para que o órgão se restabeleça. Faz muitos anos que eu estou trabalhando com número, mas cada dia o número fica mais forte. Por quê? Porque ele é uma coisa imaterial, né? Então ele é muito sutil. E ele é uma lei maior. Na energia existem leis maiores, o número é uma lei maior. E é muito sutil, então ele está agindo muito no físico.
né? Eu trato de pessoas na UTI que melhoram assim muito e rápido, de um momento para o outro. Os médicos não conseguem entender nada, porque eu estou lá de longe colocando o número e a pessoa melhora, né? Numa UTI, num hospital. Então, a gente precisa sutilizar, né? Quem está ficando denso, quem continua na densidade, quem vai se sentir cada vez pior. Porque o momento não é para isso, né? A gente está ficando cada vez mais sutil. Você fica se jogando na densidade, você vai ficar deprimido, não tem jeito. Então, é isso que eu peço para vocês. Se a gente for olhar o planeta depois de 19 de janeiro, ele está bem pior do que ele está hoje, né? A gente vai num declínio energético até chegar em janeiro piora. Então, mas assim, não é falar, não é ser pessimista e ficar falando, o que pode acontecer no planeta? Pode acontecer muitas coisas. Porque esse excesso de éter, o que o excesso de éter faz? Ele reduz terra. O éter, quando eu tenho um tumor, por exemplo, que é muita terra, tumor é excesso de terra, eu preciso dar éter para a pessoa, para que o éter dissolva aquele tumor. Como nós estamos com um éter muito alto no planeta, o que esse éter pode fazer? Ele pode dissolver estruturas, ele pode causar terremotos, maremotos, pode acontecer muita coisa com éter muito alto. Mas ao mesmo tempo, as pessoas também estão muito mais sensíveis à espiritualidade. Estão sentindo muito mais, coisa que vocês não sentiam, vocês passaram a sentir, ver o que normalmente não viam, né? A mediunidade está muito forte, está tudo muito forte, né? Tá difícil de as pessoas serem totalmente descrentes das coisas, porque o planeta já está muito sutil. Agora, como a gente está sutil e a densidade é quase, né, é muito difícil a gente conseguir viver na densidade, por isso que eu vim aqui para falar com vocês, para que vocês se mantenham sutis, né, para que não sintam tanto essa densidade do planeta. Lembrem-se disso e coloquem isso na prática, né? Os elementos que estão faltando, o que vocês precisam fazer, como vocês precisam pensar. Eu preciso de terra para que ele não mexa na minha estrutura. Excesso de éter envelhece, a gente envelhece com excesso de éter. A pele fica feia, o cabelo fica feio. Tudo deteriora, né? Mas o que é isso? Isso também é maravilhoso. Isso é, quando a gente é criança, a gente tem muita terra. Muita. Quanto mais, né, você tiver na infância, mais terra você tem. Quando você vai crescendo, né, na idade adulta, a gente tem muito fogo. O fogo toma cuidado, toma conta lá. Fala para a terra, agora é minha vez. O fogo chega lá e manda. E aí a pessoa começa a fazer a vida dela, né? A ter as decisões, a colocar tudo para funcionar, a trabalhar, a colocar a vida dela em dia, correr atrás do propósito. E tudo bem. Quando a gente envelhece, a gente começa a ganhar éter e ar. E o que é isso? É a natureza devolvendo a gente. O corpo vai enchendo de éter, a gente vai envelhecendo, o corpo vai ficando muito mais sutil e a gente vai sendo devolvido. Então o que está acontecendo agora? O universo está, o planeta, né, está cheio de éter. Então se a gente não se cuidar e encher nosso corpo de terra, a gente começa a entrar nesse processo de envelhecimento. Então, tenham consciência, porque consciência é tudo, né? Aquilo de que a ignorância não protege ninguém. Se você não souber, se você não entender de lei de gravidade e se jogar do 10º andar, você vai cair.
A ignorância não protege. Então, tenham consciência. Tenham consciência que vocês são um corpo e é o mesmo corpo do planeta. O que você está fazendo para o seu planeta, você está fazendo para você. Né? E o contrário também é verdadeiro. Você está recebendo tudo que vem do planeta. Né? O planeta está numa fase de regeneração e estão acontecendo muitas coisas. Né? Muitas coisas. É muita novidade todo dia. Eu que trabalho com energia, eu sempre falo isso. Se eu dormir um dia sem aprender nada, eu mosquei. Né? Eu não vi alguma coisa, não prestei atenção. Porque energia me ensina todos os dias. Então façam isso, fiquem atentos, se cuidem, cuidem do planeta, façam tudo para que a gente consiga chegar em janeiro de uma forma melhor. E depois, de janeiro para frente, também, né? Porque quando a gente vê um aspecto do futuro, porque eu posso pegar a frequência no futuro, mas ela não é uma coisa fixa, ela pode ser alterada. O que eu estou fazendo agora está alterando essa frequência que eu estou pegando no futuro. Né? Então a gente tem como melhorar isso. É nossa responsabilidade fazer, melhorar. Eu vou fazer uma vivência de cacau e respiração. Por que eu tenho feito essas vivências de cacau e respiração? Porque o cacau e a respiração são as coisas que mais elevam o padrão energético da gente. Vai assim, quando você está respirando, a energia vai a níveis inimagináveis. Te coloca em estado alterado de consciência. Com 40 minutos respirando, você já está em outro planeta. Já está em estado alterado, você tem insights, você consegue conhecer mais sobre você mesmo. O cacau é uma medicina deliciosa, né, que deixa a gente feliz, cheio de paz e de amor no coração, porque o cacau abre o cardíaco. Então é uma medicina fantástica. Eu vou fazer na Praia Grande, dia 1/11, um evento com a Solange Arboreda, que faz os jogos cooperativos, as danças circulares, ela é maravilhosa. E ela vai estar comigo e a gente vai fazer essa vivência. Depois, eu acho que começo do ano, eu vou fazer uma vivência com os arquétipos. Agora a gente tem estudado os arquétipos, né? E eu tenho visto como é maravilhoso, como os arquétipos influenciam na vida da gente, né? E também a gente vai ter uma vivência com os arquétipos e provavelmente fim de semana. E vai ser muito legal. Agora eu queria propor a vocês relaxar um pouquinho, fechar os olhos. Inspire profundamente. Imagina que você está conectado ao coração da Terra. Sinta energia subindo pelos seus pés, percorrendo suas pernas até seu coração. Expire luz verde e expire amor dourado. Inspire a luz verde do planeta e expire a luz dourada, devolvendo para ele. Visualize o planeta como um grande coração, pulsando em luz esmeralda. E diga comigo mentalmente: eu sou terra viva, eu sou água que flui, eu sou fogo que transforma, eu sou o ar que conecta, eu sou o éter que une. Que minha vibração cure a vibração da Terra. Gratidão, pessoal. Se essa live te tocou, compartilha. Nós precisamos de mais consciência, né? A gente não pode continuar nesse planeta da forma
que a gente vem vivendo até hoje. Gratidão por vocês estarem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me perguntem, que eu estou aqui para responder o que for. Kelly, Kelly, Ana, Cris, que maravilha. Me diga, ninguém tem dúvida? Quando ninguém tem dúvida é um problema. Não sei se não entenderam nada ou se entenderam tudo. Isso também não tem muita dificuldade, né? O que tem é vocês observarem. O que eu fiz aqui é só um chamado para que vocês não deixem passar despercebido, né? Observem. Caramba, tô meio com falta de ar, tô com um aperto no peito. Lembra que eu falei na live. Vai lá buscar como é que você tem que fazer para aumentar ar no seu corpo. E aí para que a gente consiga chegar em janeiro da melhor forma possível. Gente, ninguém tem dúvida. Gratidão, gratidão, gratidão. Até a próxima.